Bem-vindo, caro teleouvinte! Bem-vindo a mais uma emissão da Telebumba, de Bumba na História. Esse que é o programa de eleição de quem não percebe um boi de história, não está com atenção nas aulas, ou pura e simplesmente porque ainda não foi contemplado com um professor da dita disciplina. Pois bem, aqui estamos nós a responder às falhas que esta amada pátria tem o favor de nos presentear. Ora, hoje vamos precisamente falar de Portugal. Portugal no seu melhor e no seu pior. Portugal entre dificuldades e crescimento económico. Qual montanha russa económica? Fique connosco, caro teleouvinte, porque a emissão hoje promete Telebumba no ar. Bumbemos juntos. No final do século XVII, a economia portuguesa repartia-se entre a exploração dos recursos dos espaços que constituíam o seu império, da Ásia ao Brasil, o comércio colonial e a atividade económica da metrópole. No entanto, a vertente do desenvolvimento interno e produtivo do reino era preterida pela atividade do comércio ultramarino, que se constituía de facto como a base da economia portuguesa. Neste sentido, o comércio do Atlântico, em especial do Brasil, assumia-se como o principal polo económico, bem como as riquezas que afluíam ao reino: açúcar, tabaco e madeiras. Em menor escala, os produtos e especiarias do Oriente continuavam a conferir à economia nacional um caráter essencialmente comercial e menos produtivo, fazendo da cidade de Lisboa o entreposto onde chegavam os produtos coloniais que depois eram reexportados para as praças europeias. Na verdade, no século XVII, o modelo económico do reino continuava a assentar numa economia de base cerealífera, tradicional e longe de ser autossuficiente. Era uma economia dependente do comércio colonial e do exterior, constituindo exceção a exportação de alguns vinhos e de sal português, produtos apreciados na Europa. Nas últimas décadas do século XVII, especialmente entre os anos de 1670 e 1690, Portugal confrontou-se com uma crise económica. Esta crise fez-se sentir tanto na Ásia como na zona atlântica e associou-se a uma conjuntura internacional adversa ao comércio colonial português, do qual o reino era profundamente dependente. De facto, a concorrência internacional dos holandeses, franceses e ingleses no Oriente conduzira ao declínio da hegemonia portuguesa nessa área colonial e à perda do monopólio das especiarias. Por outro lado, nas Antilhas, a produção de açúcar e do tabaco, desenvolvida pelos holandeses e franceses, provocou a queda dos preços, em consequência do aumento da produção, retirando a Portugal alguns dos mercados, para onde, tradicionalmente, escoava esses produtos ultramarinos. Acresceu também o facto de Portugal se ter envolvido nas guerras da Restauração, que obrigaram a despesas elevadas e que acentuaram a dependência da economia nacional face à Inglaterra. A navegação portuguesa debatia-se também com ataques dos corsários das potências europeias rivais, nas rotas e nas costas ultramarinas. De referir ainda que as exportações do sal e do vinho português defrontavam-se com a concorrência francesa e espanhola. Finalmente, a adoção de políticas mercantilistas protecionistas, especialmente em França e na Inglaterra, fechou esses mercados tradicionais aos produtos exportados pelos portugueses.
Assim, no final do século XVII, Portugal, confrontado com o elevado déficit da balança comercial e com a debilidade das estruturas produtivas, desenvolveu novas ideias no sentido de promover as manufaturas para assegurar as necessidades internas e adotar medidas para dinamizar a economia nacional com o intuito de responder às dificuldades conjunturais atrás mencionadas. Duarte Ribeiro de Macedo, embaixador de Portugal em Paris entre 1668 e 1676, depois de contactar com o colbertismo, foi um dos autores que defendeu a introdução das manufaturas no reino. Ao nível governativo, coube então a Dom João de Mascarenhas, primeiro Marquês de Fronteira, e a Dom Luís de Menezes, terceiro Conde da Ericeira, veedores da fazenda de Dom Pedro II e responsáveis pela superintendência das finanças públicas, a implementação de várias iniciativas de desenvolvimento económico nacional de índole protecionista destinadas a diminuir as importações e a aumentar a produção nacional. De forma a atingir estes objetivos, foram postas em prática, sobretudo pelo Conde da Ericeira, as seguintes medidas: a promulgação das pragmáticas, com destaque para as de 1677, 1686, 1688 e 1690, que limitavam e proibiam a importação de bens de luxo, panos, sedas, louças, vidros, chapéus, adereços e calçado. Produtos considerados desnecessários e negativos para as finanças do reino e que contribuíam para o desequilíbrio da balança comercial. Deste modo, com estas leis antissubtuárias, procurava-se, por um lado, proibir o uso de artigos de luxo importados, que o reino tinha dificuldade em pagar, e, por outro, promover o desenvolvimento das manufaturas, as quais deveriam produzir, tanto em quantidade como em qualidade, os produtos que deixavam de ser importados ao estrangeiro. Por outro lado, proibiu-se a importação de matérias-primas que serviam às manufaturas nacionais. Reorganizaram-se fábricas antigas mediante regulamentos de produção, com vista também a garantir a qualidade. Criaram-se novas manufaturas, das sedas, dos lanifícios, de chapéus, de vidro, de ferro, de couros, de papel. Concederam-se privilégios que permitiram a algumas manufaturas disporem do exclusivo da produção e de ostentarem a marca Fábrica Real. Contrataram-se artífices estrangeiros, entre os quais se destacaram franceses, italianos, alemães, irlandeses e ingleses, no sentido de introduzir no reino melhores técnicas de produção. Assistiu-se assim, no âmbito de uma política protecionista, à criação de companhias comerciais, destinadas a controlarem o comércio com Cabo Verde, com a região da Guiné, com o Brasil e ainda com a Índia, de forma a garantir o domínio comercial de Portugal nessas regiões e a enfrentar a poderosa concorrência internacional. Por volta de 1690, a crise económica dá sinais de abrandar quando se descobrem as primeiras jazidas no interior do Brasil, na região de Minas, por intermédio da ação dos bandeirantes Fernão Dias Pais Leme e Borba Gato, seu genro. Bandeirante designa aquele que integra a bandeira, isto é, uma expedição armada com vista a explorar o interior do Brasil em busca de escravos, de metais e pedras preciosas. Nas bandeiras colocaram os imigrados do reino, portugueses, bem como os mestiços, que se designavam de mamelucos.
As bandeiras do final de 600 foram impulsionadas pela coroa portuguesa com o objetivo de encontrar novas riquezas no interior do Brasil, como forma de promover novas fontes de rendimento que permitissem fazer frente à crise com que o reino se debatia. Depois de Minas, foi encontrado ouro na Bahia, em Mato Grosso e em Goiás. Estava aberta a corrida ao ouro, que, conduzida pelos bandeirantes, possibilitou a exploração do interior do Brasil e proporcionou uma nova forma de exploração e de delimitação das fronteiras do território brasileiro, pois os limites estabelecidos no Tratado de Tordesilhas foram substituídos pelos das fronteiras naturais. Foi no final do século XVII, cerca de 1697, que aportou em Lisboa o primeiro carregamento de ouro vindo do Brasil. A partir de então e até cerca de 1740-1750, as remessas de ouro não pararam de chegar à metrópole, em quantidades cada vez maiores. A exploração do ouro brasileiro coube à iniciativa privada e, inicialmente, o Estado arrecadava um imposto denominado Quintos do Brasil, que correspondia a cerca de 20% da extração do metal aurífero. A partir de 1734, os quintos foram substituídos por um imposto de capitação, ou seja, cobrado com base em cada escravo por exploração. Assim, pagava-se uma quantia fixa como forma de evitar as fraudes na declaração das quantidades de metal precioso extraídas. A descoberta do ouro veio dar novo fôlego à economia portuguesa. E entre 1697 e 1750, o afluxo de metal precioso permitiu resolver alguns dos problemas económicos do reino. Assim, na primeira metade do século XVIII, a economia do reino viveu um período de relativa prosperidade. Para além de aumentar a moeda em circulação, cerca de 80% do ouro acumulado em Portugal serviu para cunhar moeda, tornava-se possível pagar novamente as importações, o que contribuiu para negligenciar as políticas de fomento da produção interna, assentos no desenvolvimento das manufaturas e na redução das importações. As notícias das riquezas brasileiras, ouro, prata, diamantes e de outras pedras preciosas, levaram uma forte imigração de portugueses para o Brasil, o que provocou o consumo em maior escala de produtos da metrópole, os panos de linho, o azeite, o vinho e as ferragens, o que, no entanto, não foi suficiente para dinamizar a economia do reino. A ilusão de riqueza não diminuiu o déficit comercial, que passou a partir de então a ser pago com o ouro brasileiro. Atraídos pelas remessas do metal aurífero, os países europeus, nomeadamente a Holanda, a França, a Itália e a Inglaterra, dinamizaram as relações comerciais com Portugal com o intuito de captar ouro que chegava ao reino. A Inglaterra foi a maior beneficiária do ouro brasileiro, pelo que Portugal se tornou muitas vezes no mero ponto de passagem do metal precioso. Na verdade, quer fosse através de privilégios especiais no comércio, do contrabando ou dos fretes marítimos assegurados em grande medida pelos ingleses, já que a frota portuguesa não era suficiente para realizar de forma eficaz o transporte com a colónia brasileira, a Inglaterra acabou por ser o destino preferencial do ouro do Brasil. A atração do ouro brasileiro para a Inglaterra tornava real o pressentimento de Dom João de Lencastre, governador do Brasil, que no ano de 1701 advertia que o mal seria sair o ouro pelo mesmo Tejo por onde entrasse. As relações económicas entre Portugal e a Inglaterra foram marcadas pela assinatura em 1703 do Tratado de Methuen, assinado por Dom Manuel Teles da Silva, Marquês de Alegrete, e por John Methuen,
O tratado consagrava a admissão sem restrições dos tecidos de lã ingleses no mercado português e a entrada dos vinhos portugueses em Inglaterra a taxas mais favoráveis que as dos vinhos franceses. Este acordo entre Portugal e a Inglaterra contribuiu para canalizar a colocação dos vinhos portugueses dominantemente no mercado inglês, salvo o vinho que também era exportado para as colónias inglesas e portuguesas da América, agravando assim a dependência de Portugal face à Inglaterra. Inclusivamente, a fixação de ingleses no Porto e no Douro levou a que se fossem apropriando desta atividade lucrativa, por beneficiarem não só de privilégios especiais, como também por deterem capitais que dinamizavam o negócio. A maior parte do vinho português exportado para a Inglaterra era vinho do Porto. E mediante o Tratado de Methuen, Portugal acabou por se afirmar como o maior exportador de vinho, relativamente à Espanha e à França. Inicialmente, este tratado revelou-se vantajoso para ambas as partes, traduzindo na expressão proferida por John Methuen: "Vistam as nossas fazendas e nós bebemos o vosso vinho." Os benefícios vindos de Inglaterra eram muito apreciados ao longo da primeira metade do século XVIII em Portugal, o facto que fez com que a sua importação não cessasse. À medida que entrava no reino o ouro vindo do Brasil, Portugal abandonava as restrições às importações, anulava as leis antissumptuárias, as pragmáticas, minimizava o surto manufatureiro iniciado com o Conde da Ericeira e aumentava o volume das compras em Inglaterra. Deste modo, a vantagem de poder colocar os vinhos nacionais em Inglaterra foi anulada. O déficit da balança comercial portuguesa agravou-se. Importava-se mais do que se exportava, e isso era pago com o ouro brasileiro. Este desequilíbrio significou que, enquanto a Inglaterra ocupava um lugar preponderante nas importações portuguesas, o mesmo não acontecia às exportações de Portugal no mercado inglês. Este desequilíbrio era agravado pelo tipo de valor dos produtos trocados entre os dois países. As exportações nacionais, dominadas pelos vinhos generosos, eram menos variados, com base em produtos primários com menor valor. Ao passo que a Inglaterra fazia entrar em Portugal produtos que iam desde os produtos primários a bens manufaturados, por isso mais caros. Podemos concluir que a pretensa complementariedade inicial entre a economia portuguesa e inglesa não foi efetiva, pois a supremacia económica da Inglaterra acentuou-se, resultando, por um lado, numa maior asfixia e estagnação da produção nacional e, por outro, na apropriação do ouro brasileiro pela Inglaterra através dos circuitos comerciais de uma balança comercial muito deficitária. Independentemente do tratado e o decorrer dos tempos, o vinho do Porto continuou a ser amplamente apreciado. Hoje é a marca de uma região com um selo Património Mundial. Exibimos aqui um excerto de um documentário do canal História sobre a produção do vinho do Porto e o seu impacto social, económico e cultural. O vinho do Porto era conhecido como os vinhos do Douro, não era vinho do Porto, na altura. Era conhecido como vinho de cheiro, dada a intensidade e a complexidade dos seus aromas que ultrapassavam aquilo que era normal. É um termo muito engraçado, que historicamente desempenhou um papel muito importante e que depois veio a cair quando, graças ao facto do vinho do Porto ser exportado
do Cais de Gaia, junto à cidade do Porto, adquire a designação de vinho do Porto. Os vinhos do Porto podem ser brancos e tintos, conforme sejam feitos com uvas brancas ou uvas tintas. São vinhos naturalmente doces, portanto têm um grau de doçura mais alto do que um vinho do dia-a-dia comum, normal, de mesa, porque essa doçura vem das uvas. E têm um bocadinho de álcool mais alto, portanto têm uma sensação de maior calor na boca, porque é um vinho fortificado, ou seja, que vamos adicionar uma aguardente vínica na sua elaboração e, portanto, fica com um grau de álcool um bocadinho mais alto. Mais do que uma dádiva da natureza, o vinho do Porto é, na sua essência, um património cultural coletivo de trabalho, experiências, saberes e arte, acumulados por gerações e gerações. O vinho do Porto é um produto que durante anos foi um produto que deu muito prazer a muitas pessoas. Bebido numa forma bastante informal e sem muitos preconceitos. Bebido porquê? Porque sabia bem. O vinho do Porto é um vinho diferente, é um vinho que nasce numa região única no mundo, que é a região de Mercado de Douro, que é a única região que pode produzir oficialmente o vinho do Porto, devido a condições climáticas e de viticultura únicas. A combinação dessas condições com castas ou tipos de uva que também são recomendados para essa elaboração, e depois também é um método de produção que faz com que venhamos a ter no vinho do Porto açúcar natural, que, portanto, a sua doçura é natural, vem da uva. O vinho do Porto é um vinho único, produzido na região do Douro, herda dessa região, graças ao seu clima, às suas castas e ao seu solo, uma concentração tão elevada e uns aromas tão concentrados e tão complexos que fazem dele um produto único. Mas há outros fatores que ajudam a que este vinho tenha um caráter quase que mágico. Por um lado, penso que o fascínio da paisagem do Douro não se consegue dissociar do produto vinho do Porto. E por outro lado também a dificuldade que houve em produzir este vinho. O Douro há dons naturais como o solo, como o clima que ajudaram, mas sem um trabalho árduo do homem seria impossível obter este vinho. Faz história, faz diferença a paixão com que as pessoas todos os dias trabalham no vinho do Porto. Faz história, faz a tradição, o peso que este produto tem na nossa sociedade e nos portugueses. A forma apaixonada com que as pessoas diariamente provam os vinhos, cuidam dos vinhos e tratam os vinhos. É importante a forma também como as pessoas diariamente, ao sol e à chuva, tratam a vinha. Portanto, são estas condicionantes todas, ou estes fatores todos, que tornam o vinho do Porto, na minha opinião, um produto único e ímpar no mundo. É ser uma história longa e consistente. Isto é o que contribui para que o consumidor veja o vinho do Porto como um produto, como um vinho autêntico e genuíno. O sabor é o sabor, porque as pessoas gostam do vinho do Porto, gostam porque gostam, por aquilo que ele sabe, e gostam pelas associações de ideias, de imagens, de sabores, de aromas que associam ao vinho do Porto. Desde os tempos pré-históricos que na região do Douro havia produção de vinha. E no século III, IV sabemos que já havia a produção de vinho. Todos os povos que estiveram na região também tiveram o cultivo da vinha e tiveram a cultura do vinho, chamemos assim, em lato senso, a cultura do vinho, desde os celtas, visigodos, romanos, enfim, todos os povos que estiveram na zona os tiveram. Desde os romanos, que aproveitavam as povoações e dinamizavam o cultivo de cereais e da vinha nos terrenos de xisto, imprestáveis para outras culturas, que se produz vinho nas encostas do Rio Douro. E quando chegamos, por exemplo, a tempos medievais, os vinhos do Douro, não do Porto como conhecemos hoje, mas os vinhos do Douro, portanto vinhos que seriam mais parecidos com os vinhos de mesa, tintos, eram vinhos que já eram conhecidos por muitos locais fora da zona, eram também utilizados como um valor, portanto eram utilizados para pagar taxas, tributos, enfim, já tinham um valor comercial, eram exportados para o que seriam as metrópoles à época mercantil,
Paris, para Bruges, para Antuérpia, enfim, para diferentes locais, e nessas viagens também por vezes acontecia que o vinho não viajava bem, e à semelhança de outros locais no mundo, a partir do qual os vinhos saíam e por vezes havia a necessidade de colocar alguma aguardente para os estabilizar para a viagem, isso também aconteceu com estes vinhos, o que veio por acaso permitir mais tarde a aguardentação como processo e, portanto, o vinho do Porto a surgir já como enquanto vinho fortificado, não é? No último terço do século XVII, em tempo de rivalidades entre os impérios marítimos do norte, flamengos e ingleses, aumenta a procura dos vinhos ibéricos. Portugal tem uma das mais antigas alianças do mundo com a Inglaterra e, portanto, isso permitiu que em 1703, com o Tratado de Mituíno, fosse dada preferência aos produtos portugueses na sua entrada à Inglaterra sobre produtos de outras origens, nomeadamente os franceses, e por isso os vinhos portugueses tiveram uma entrada preferencial e passaram a ser ainda mais cotados, cobiçados, ainda mais utilizados, não é? A coroa inglesa costumava consumir vinho francês. Houve guerras entre os franceses e ingleses que contribuíram para os ingleses não comprarem vinho aos franceses e era necessário encontrar novos mercados. Como havia já alguns ingleses a viver quer no Porto, quer em Viana do Castelo, por causa de outros negócios, nomeadamente o de têxteis, de bacalhau, esses mesmos ingleses rapidamente descobriram que o Douro tinha um potencial enorme que não estava a ser explorado e que podia ser explorado. Por isso eles foram os causadores desta história do vinho de Porto. Foram eles que descobriram que havia ali um potencial a ser explorado. Desde aí até começar a comercialização, tudo foi muito rápido. No século XVIII, a grande parte do vinho de Porto não era consumida em Portugal, pouquíssimo era consumida em Portugal, a maior parte era consumida em Inglaterra ou em França, principalmente nesses países. O vinho do Porto tem uma longa história em termos de comerciais, uma vez que as exportações começaram regularmente no início do século XVII. E ao longo do século XVIII foram crescendo e no final do século XVIII o vinho do Porto era já um dos principais produtos do comércio externo português, juntamente com o algodão do Brasil e o açúcar, mas representava mais de 50% das exportações portuguesas, do total das exportações portuguesas. Portanto, sempre teve um peso grande na economia portuguesa e, nomeadamente, na balança comercial. Quando começa este negócio, como todos os negócios, era baseado em negócios de família. Eram famílias, parceiros, sócios que se juntavam, criavam os negócios e passavam aos filhos. O negócio do vinho do Porto começa da mesma forma, embora estava inserido num negócio de importação e exportação entre Inglaterra e Portugal. E o vinho do Porto em si não existia. Existiam os vinhos do Douro, que eram procurados em Inglaterra para substituir vinhos franceses. Bom, ao longo dos anos, décadas e até os séculos, começa uma evolução do negócio onde aparece o vinho do Porto, através de mudanças na forma de fazer vinho, e aparece na Inglaterra como um vinho doce, e aí começam não só a haver muitos consumidores, muita procura, mas também pessoas que veem a oportunidade do negócio. Criada em 1751 por uma família de viticultores proprietários no Douro, a Casa Ferreira conheceu uma grande expansão a partir da liderança de Dona Antónia Adelaide Ferreira, nascida em 1811, que muito contribuiu para o seu desenvolvimento. Outros nomes, como Callan, Ramos Pinto, Barros, Croft, Sandman e tantos outros, ainda hoje transportam-nos para o universo do vinho do Porto. No meu caso, a Sandman foi fundada por um filho de uma família que de facto era bastante extensa. Ele não era o morgado, portanto não ia herdar a fortuna do pai. Também não era o mais novo, portanto não ia entrar na igreja, portanto tinha de se safar na outra coisa, decidiu entrar num negócio de vinho, com o objetivo de facto de ter um negócio e ficar rico.
Hoje em dia falamos muito de que um negócio é romântico, mas ele nitidamente quis entrar num negócio para criar uma companhia que ia deixar para os filhos e para os descendentes. O facto de as empresas terem muitos nomes de famílias é porque, quando eram criadas à escala familiar. O facto de, ainda hoje, esses nomes permanecerem é porque são marcas. São nomes que estão associados a marcas. E é como tal que os consumidores as reconhecem. E como são marcas, têm valor. É normal que as empresas, mesmo passando de mãos e já não estando hoje em dia na posse das famílias que as criaram e pertencendo hoje a grandes grupos financeiros ou empresariais, esses novos proprietários queiram manter as marcas e queiram continuar a comercializar os seus produtos debaixo dessas marcas. Evidentemente, sempre há, o homem é pecador, portanto, sempre há pessoas que querem, em vez de ir a Portugal arranjar o vinho, iam para a Espanha, compravam vinhos em Málaga e importavam e chamavam de Porto. Porquê? Porque o nome Porto não estava protegido. Aliás, passou a ser um estilo de vinho. Então, o estilo de vinho era um vinho normalmente tinto, fortificado, com um açúcar. Em 1750, no final do reinado de Dom João V, a conjuntura económica portuguesa apresentava-se adversa, com indicadores claramente negativos. A excessiva dependência da economia nacional face à Inglaterra, o elevado déficit da balança comercial portuguesa, a diminuição do afluxo do ouro e dos diamantes ao reino, a dificuldade de colocação dos produtos coloniais no mercado internacional, a produção manufatureira reduzida, de fraca qualidade e asfixiada pela concorrência inglesa, o comércio colonial cada vez mais sujeito à concorrência e aos interesses estrangeiros, a agricultura atrasada e pouco produtiva, o setor vinícola afetado pela perda de qualidade que se refletia na baixa do preço dos vinhos e no recuo das exportações. Foi nesta conjuntura marcada por dificuldades que Dom José I ascendeu ao trono. Face à herança de uma situação económica negativa, impunha-se ao monarca escolher um secretário de Estado que representasse uma ruptura com as políticas levadas a cabo no reinado de Dom João V, que acentuaram o declínio do reino. Neste sentido, a escolha de Dom José I recaiu sobre um diplomata que havia servido em Londres e em Viena, Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal, cuja experiência no estrangeiro permitiu-lhe introduzir ideias de um governo renovador das instituições e da mentalidade do país. Tarefa exigente esperava o novo secretário. Havia que proceder a reformas económicas, no sentido de diminuir as importações, de desenvolver a produção manufatureira, de reduzir a dependência face à Inglaterra, de restringir os efeitos negativos da concorrência externa, de retirar o controle do comércio nacional das mãos dos estrangeiros, de aumentar a produção agrícola, de dotar o comércio colonial de uma maior rentabilidade e de equilibrar a balança comercial para promover a criação de riqueza. Para a concretização destes objetivos, Sebastião José de Carvalho e Melo optou pela aplicação de medidas de cariz mercantilista. Relativamente ao domínio do comércio, promoveu a criação de companhias monopolistas, apoiadas pelo Estado, como forma de reforçar e de centrar no reino os interesses comerciais, articulando o comércio da metrópole com o do ultramar, a fim de enfrentar
a concorrência estrangeira. Na metrópole, assistiu-se à criação das seguintes companhias: a Companhia para a Agricultura das Vinhas do Alto Douro, destinada a proteger a produção de vinho e a garantir a sua qualidade, que em virtude do excesso da produção havia sido adulterada, estabelecendo a quantidade de vinho a produzir e os limites no preço de venda. Foi criada também a Companhia Geral das Reais Pescas do Algarve, destinada a controlar a pesca da corvina, da sardinha e do atum. A criação destas companhias na metrópole implicou a concessão de privilégios pelo Estado e a proteção régia. Para o comércio ultramarino foram igualmente criadas as seguintes companhias: a Companhia da Ásia, destinada ao comércio do Oriente, a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, destinada a desenvolver o comércio na região, a fomentar a agricultura e a exploração de produtos exóticos do sertão, com a introdução de culturas como o cacau e o algodão, detendo o tráfico de escravos da costa africana para o mercado brasileiro. Foi criada ainda a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, destinada a promover a agricultura. Podia construir embarcações comerciais e de guerra, tanto para o transporte de escravos como para a exportação de produtos coloniais. O surto das companhias comerciais monopolistas dependeu em parte da criação, em 1755, da Junta do Comércio, que regulava e fiscalizava as práticas mercantilistas e o comércio do ultramar. De facto, este organismo garantia e supervisionava a atividade mercantil, fiscalizando as importações, definindo políticas e ainda impedindo os contrabandos que lesavam os interesses do Estado. Deste modo, pode afirmar-se que a criação destas companhias melhorou a organização do comércio, possibilitou o aumento da produção, fez crescer as exportações e acabou por favorecer o equilíbrio da balança comercial. Em relação ao mercado interno metropolitano, a governação pombalina publicou medidas facilitadoras da circulação no reino, entre as quais se destacam as leis de 1773 e 1774, que estabeleceram a liberdade de circulação para mercadorias, mantimentos, tecidos ou géneros fabricados ou produzidos no reino e que se constituíram como os primeiros passos da criação do mercado interno unificado. A par da criação das companhias comerciais, o Marquês de Pombal dedicou atenção especial aos setores produtivos. Neste sentido, fomentou o desenvolvimento de manufaturas e reestruturou o setor através da criação de novas fábricas, do apoio estatal, da concessão de privilégios e de subsídios a privados, com o intuito de dinamizar as manufaturas. Este surto contou com o contributo de mão de obra estrangeira especializada, que trouxe o conhecimento e a experiência para o reino, beneficiando da importação de matérias-primas, de técnicas e de máquinas. Além do mais, a procura de dinamismo manufatureiro esteve ligada à reforma das antigas corporações, de raiz medieval, que, pouco propensas à inovação e cristalizadas nos seus interesses, impediam a renovação. O incremento das manufaturas reduziu a dependência face à França e à Inglaterra, bem como desenvolveu a produção nacional e diminuiu as importações, fortalecendo deste modo a economia. As medidas do fomento manufatureiro passaram também pela criação de uma mão de obra especializada. Foi desenvolvida a indústria de lanifícios como forma de concorrer com a produção estrangeira, destacando-se a Real Fábrica de Lanifícios de Porto Alegre, bem como a Real Fábrica das Sedas, no Rato, embora a produção continuasse a ser de base oficinal. No domínio social, a ação desenvolvida pelo Marquês de Pombal ficou ligada à valorização da alta burguesia, apelidada de homens de negócios, por ele considerada a base social do desenvolvimento económico.
Procurou a defesa dos interesses dos grandes comerciantes, ao conceder-lhes privilégios, quando declarou em 1770 o comércio como atividade nobre. Em 1775, uma nova lei que autorizava os grandes mercadores a instituir morgadios conferiu à alta burguesia estatuto social elevado e, deste modo, promoveu a criação de uma nova nobreza. Simultaneamente, procurou suscitar o interesse da nobreza pela atividade comercial. Fez também desaparecer a distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, em 1773, uma vez que os cristãos novos eram considerados homens de negócios. Valorizava-se deste modo o comércio, entendido como instrumento de riqueza e de progresso do reino. Nos finais do século XVIII, a situação da alta burguesia estava consolidada, quer no domínio do comércio, quer ligada às profissões liberais, apesar da concorrência dos estrangeiros no comércio externo. Apoiada pelo Estado, pela primeira vez, a burguesia portuguesa pombalina desempenhava um papel social e económico reconhecido. A renovação da nobreza foi uma realidade no reinado de Dom José I, através da ação do Marquês de Pombal, com a extinção de títulos da antiga nobreza e com a criação de 23 novos títulos nobiliárquicos e ainda com a exigência, a partir de 1766, de novas cartas de confirmação de doações. A legislação pombalina procurou colocar a nobreza ao serviço do Estado. Deu-lhe educação própria, através do Colégio dos Nobres, em 1761. Reforçou o seu prestígio social com novas funções, incentivando até a prática do comércio pelos aristocratas. Reforçou economicamente a nobreza, através de uma política de casamentos com famílias ricas, originárias de cristãos novos. Esta nova nobreza reforçada foi colocada ao serviço do Estado. A ação reformista de Pombal suscitou a oposição da alta nobreza, que, impedida de contestar a política régia, descontente com a influência do Marquês sobre o monarca e insatisfeita com a limitação dos seus privilégios, acabou por tentar destituir Dom José, alvo de um atentado fracassado em 1758. Neste período, assistiu-se também ao enfraquecimento e à reforma do Tribunal do Santo Ofício, cujo funcionamento era considerado contrário aos princípios iluministas, procurando a coroa interferir na nomeação dos inquisidores mores, para além da proibição dos autos de fé desde 1765. A partir de 1774, a Inquisição acabou inclusivamente por ficar subordinada à coroa. Estas medidas procuravam limitar e anular quaisquer privilégios que pusessem em causa a supremacia do poder régio. Como referimos anteriormente, no plano social, a ação do Marquês de Pombal ficou marcado pela perseguição à nobreza e ao clero. O atentado fracassado ao monarca Dom José em 1758 foi o pretexto para Pombal perseguir elementos da alta nobreza, como os duques de Aveiro, os marqueses de Távora, duques da Otoguia, entre outros, que após um processo sumário foram condenados à morte por crime e alta traição. De seguida apresentamos um excerto do documentário do canal História sobre este triste episódio da história de Portugal. Há 250 anos ocorreu neste lugar de Lisboa um episódio pouco louvável da história de Portugal. Poucos acontecimentos provocaram tanta indignação e medo entre a população lusa como os factos sucedidos aqui a 13 de janeiro de 1759. Nesse dia, vários membros da alta sociedade foram torturados e executados publicamente.
As suas cinzas foram lançadas ao rio. Uma das suas propriedades foi demolida e o terreno foi coberto com sal para que nada mais voltasse ali a crescer. Essa zona salgada foi enterrada pouco a pouco pelo tempo e pela nova cidade. Mas a história que aí aconteceu jamais se pode esquecer. Lisboa debaixo de terra, o padrão do chão salgado. Na noite de 3 de setembro de 1758, o rei Dom José I de Portugal regressava ao Paço da Ajuda, depois de ter passado a noite com a sua amante Teresa de Távora. Circulava por uma zona perigosa de Lisboa, quando foi atacado por 3 homens armados, que dispararam contra ele e o seu cocheiro. Ambos ficaram feridos, mas sobreviveram. No entanto, as consequências deste ato foram dramáticas. Alertado para o que poderia ser uma conspiração que levaria ao poder o Duque de Aveiro, o rei decidiu aplicar um castigo exemplar que deixasse claro aos nobres o que poderia implicar rebelarem-se contra o seu poder. Para tal, contou com a ajuda do que hoje conhecemos como o Marquês de Pombal. A primeira coisa que fez foi deter os duques de Aveiro e muitos membros da poderosa família Távora, incluindo a sua amante e o seu marido. Sem provas concludentes, foram condenadas 18 pessoas a uma morte pública e cruel que ocorreu no fatídico dia 13 de janeiro de 1759. Na atual Praça Afonso de Albuquerque foram submetidos a todo o tipo de torturas. Partiram-lhes mãos e pés com maços e, em alguns casos, foram decapitados. Os seus corpos foram queimados e as cinzas lançadas ao rio Tejo. Além disso, destruíram o Palácio dos Duques de Aveiro, em Belém, e espalhou-se sal por todo o terreno para que nada mais ali voltasse a florescer. A família Távora viu confiscados os seus bens, o seu nome foi eliminado da nobreza e proibiram-se os escudos familiares. No local onde se encontrava o Palácio do Duque de Aveiro, foi mandado erguer um monumento no qual, hoje em dia, ainda se pode ler a inscrição que proibia edificar em tempo algum, fosse o que fosse. No entanto, com o tempo, esta zona foi crescendo até ter o aspecto que hoje apresenta. O processo e assassinato dos Távora provocaram uma grande comoção na sociedade lusa. No entanto, um século depois desse facto terrível, Portugal foi o primeiro país do mundo a abolir a pena de morte. O suposto envolvimento dos jesuítas na conjura acabou por conduzir à sua expulsão do reino em 1759. Porém, a contestação aos jesuítas já se fazia sentir há algum tempo, devido à sua ampla influência no Brasil, aos seus privilégios e ao controlo que exerciam no ensino, logo por deterem poderes incompatíveis com o exercício absoluto da autoridade régia. A política do Marquês de Pombal restringiu os poderes da alta nobreza, limitou a interferência da Igreja nos assuntos do Estado e subordinou todos à vontade régia. Além do mais, dotou a alta burguesia dos instrumentos necessários para que assumisse o domínio económico, tão necessário ao desenvolvimento do reino. Desta forma, e segundo o historiador Oliveira Marques, Pombal teve o grande mérito de, involuntariamente, preparar o país para a Revolução Liberal do século XIX. As políticas económicas levadas a cabo pelo Marquês de Pombal acabaram, a breve trecho, por produzir efeitos positivos, mesmo para além do seu afastamento do governo. Assim, o saldo da balança comercial começou a inverter a curva descendente a partir de 1756-1757, logo depois do terremoto que atingiu Lisboa, devido ao aumento das exportações sobre as importações. Em 1780, pela primeira vez em cerca de um século, Portugal vendeu à Inglaterra mais do que comprou, numa tendência que continuou até ao fim da década de 1780. Em 1790 e 1792, os saldos foram positivos, com um novo déficit em 1793 e novo saldo positivo em 1794 e 1795, tendência que se manteve, embora de forma irregular, até o início do século XIX.
A curva tendencialmente positiva da balança comercial foi consequência do fomento manufatureiro, do aumento da produção agrícola com a introdução de novos produtos como milho, arroz e batata, do incremento da indústria do sal e das pescarias, do acentuar do exclusivo colonial que protegeu o comércio português e ainda de uma conjuntura externa que fragilizou as principais economias europeias, a Guerra da Independência das colónias inglesas da América do Norte em 1775 e 1783 e ainda a Revolução Francesa de 1789, o que resultou em vantagem positiva para a economia portuguesa. A prosperidade comercial de finais do século XVIII foi uma realidade traduzida na reanimação da Rota do Cabo, sobretudo enquanto durou o conflito entre a Inglaterra e as suas colónias americanas durante a Guerra da Independência. No entanto, foi o Brasil que manteve acrescida importância na economia portuguesa, não devido ao ouro ou aos diamantes, mas aos produtos agrícolas e às matérias-primas. Por outro lado, o comércio com a África, nomeadamente Angola, manteve-se com base no tráfico de escravos, que voltou a aumentar a partir de 1790, passou a cerca de 14 mil por ano, atingido num número superior de 600 mil escravos entre 1759 e 1803. Apesar da legislação aprovada a partir de 1761 no sentido da restrição do tráfico de escravos, este continuava a ser muito relevante no comércio colonial. E foi assim, caro teleouvinte, foi assim que chegámos a mais uma emissão da Telebumba. Esperamos que tenha sido do seu mais inteiro agrado. Esperamos também que fique connosco para as próximas emissões. Terminamos, não sem antes informar que a nossa próxima emissão falaremos de um novo tema, a construção da modernidade europeia. Falaremos das ideias iluministas, de filosofia, de ciência, falaremos daquilo que vai estar na base das grandes revoluções liberais, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, assim como a Revolução Liberal Portuguesa. Bom, até lá, já sabe, siga-nos na página do Costume do YouTuber, veja ou reveja as suas emissões preferidas e divulgue este movimento que está a ganhar cada vez mais proporções. #Eu aprendi com a Bumba. Telebumba. Bumbemos juntos.